Boa noite, pessoal. Para a gente dar sequência no nosso congresso, nós vamos receber agora, ter a honra de receber, na verdade, a doutora Daniela Salomão, que é a coordenadora geral do Sistema Nacional de Transplantes. Doutora Daniela, nós estamos com problema de conexão. Está entrando agora. Tudo bom, doutora Daniela? Tudo bem, boa noite. Tudo bom. O palco é todo da senhora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Legal. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Primeiro, queria agradecer e dar os parabéns para vocês por fazer esse congresso de transplantados. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante para vocês discutirem o que é interessante, o que não é interessante para vocês e trazer essa informação para o Ministério da Saúde para que a gente possa trabalhar em sintonia. A Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes trabalha para ajudar a quem precisa de um transplante. Então, a união de vocês é muito importante para a gente também. Então, parabéns. Me deram o tema do sonho à realidade, e eu fiquei pensando, bom, quem não sonha não evolui, não imagina, né, aonde pode chegar. Lógico que os sonhos são diferentes, e eu espero aqui que a gente tenha conseguido alcançar alguns desses sonhos. E eu espero conhecer os outros, que a gente ainda possa evoluir muito e alcançá-los. Então, vocês sabem que o transplante tem seu marco legal, e é interessante que ele iniciou em 68, antes da criação do SUS, né? E ele iniciou quando o Brasil começou a transplantar, mas era ainda uma legislação meio tímida, porque estávamos começando, ainda estávamos conhecendo o que era esse negócio de doação e transplante. Até que em 97, com a Lei 9434, eu acho que o sistema aí se profissionaliza. Então, a gente começa realmente a tratar o transplante com a responsabilidade que ele merece, e aí agora a gente está pensando no atendimento de muito mais pessoas do que até então foram atendidas. A criação do Sistema Nacional de Transplantes ocorre através dessa lei. Traz-se através dessa lei o conceito da morte encefálica, atribui-se ao Conselho Federal de Medicina a responsabilidade de dar as diretrizes de como seria realizado esse diagnóstico de morte encefálica. E graças a esta lei e às diretrizes do Conselho Federal de Medicina, o diagnóstico de morte encefálica no Brasil, ele é padronizado. De norte a sul, os exames são os mesmos e os testes, os resultados são todos padronizados. E eu acho bacana a história do nosso transplante, né? Vocês vejam que o primeiro transplante no país, ele aconteceu em 1964. Foi no Rio de Janeiro, foi um transplante intervivos, não relacionado, não teve sucesso, mas ele abriu a porta para essa possibilidade, o transplante aqui no nosso país. O Rio de Janeiro depois fez mais um transplante, que foi um transplante de pâncreas isolado, e depois a vanguarda passou para São Paulo. Então, São Paulo começou a transplantar. E aí fez o primeiro transplante intervivo relacionado. Vamos dizer assim, pegando a ideia do Murray, que transplantou em 1952, se não me engano, e ele depois ganhou o prêmio Nobel por esse transplante que realizou, porque foi o primeiro transplante no mundo renal bem-sucedido. E nós fizemos esse transplante em São Paulo em torno de 1968. Depois fizemos os primeiros transplantes cardíacos, primeiros transplantes de fígado, e isso tudo antes da solução de Collins se tornar padrão, quer dizer, antes da gente saber como exatamente a gente preservava um órgão fora do corpo, e antes da descoberta da ciclosporina, né? Quando há descoberta da ciclosporina, o transplante muda, porque a partir desse momento a gente consegue realmente fazer com que o órgão
não seja rejeitado pelo organismo, e que ele dure mais tempo, que a qualidade e a sobrevida do paciente se estendam. Depois, no Rio Grande do Sul, aconteceram também outros transplantes. O primeiro transplante duplo rim-pâncreas aconteceu no Rio Grande do Sul, em 1987. Depois, em 89, acontece o primeiro transplante de pulmão. E só em 1990 nós temos a criação do SUS. Então, vejo tanto que o transplante caminhou antes da criação do SUS e da Lei 9434. Como vocês sabem, o Sistema Nacional de Transplante, a doação é altruística, não há nenhum tipo de remuneração para esse ato, e ela também é sigilosa, tanto o doador não fica sabendo quem são os receptores, e os receptores também não conhecem os seus doadores. Respeita-se a vontade da família, eu acho que isso é um grande marco do nosso programa de transplante, a família é consultada, a vontade da família é realizada. Sim ou não, quem decide é a família. Eu acho que isso dá transparência e segurança ao nosso sistema. Eu acho que essa entrevista familiar para doação, ela também é grande responsável pelos avanços que nós temos tido no programa de doação e transplante. Transplante intervivo regulamentado com o objetivo de coibir qualquer tipo aí de tráfico de órgãos ou qualquer outra situação que não deva acontecer. E muito importante, que eu acho que é um grande avanço do nosso país, é o fornecimento das medicações imunossupressoras. Isso não ocorre em outros países e é um dos motivos do fracasso do programa a longo prazo. O modelo de procura de órgãos foi adaptado. Nós usamos exemplos de vários outros países e adaptamos a nossa realidade de sistema de saúde. E quem compõe esse sistema, né? Quem compõe o Sistema Nacional de Transplante? Nós temos muitas pessoas trabalhando. Nós temos a Central Nacional, que vocês sabem, faz a integração entre os estados, né? Que oferta o excedente de órgãos para que outros estados possam fazer o transplante. Nós temos centrais estaduais em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Nós temos quase 600 instituições brasileiras já habilitadas para a realização do transplante. Serviços, equipes, organizações de procura de órgão em quase todos os estados. Nós temos 51 bancos de tecido ocular. Nós temos as câmaras técnicas nacionais que apoiam nas demandas, temos os bancos multitecidos e os bancos de cordão umbilical. Então, é uma grande rede que tem capilaridade por todo o país. Eu trouxe isso aqui para vocês, que foi uma ação que nós fizemos agora, recente, no final do ano passado para este, que foi a inclusão de algumas doenças na possibilidade da realização do transplante de medula óssea. E outra coisa também que eu achei muito importante foi da ampliação da idade do paciente que pode agora fazer transplante de medula óssea. Até antes da publicação dessa portaria de 22 de julho, a data limite era 60 anos, então foi ampliado em 15 anos a idade para o receptor de transplante de medula óssea halogênico, tanto aparentado quanto não aparentado. Isso aqui está um pouquinho confuso, eu vou tentar explicar para vocês o que isso aqui significa. Peguei dados de 10 anos de evolução, onde estávamos em 2009, desculpa, onde estávamos em 2009 e aonde chegamos em 2019. Então, 10 anos depois. 6.413 pacientes identificados no país com morte encefálica. Desse total, 1.693 se tornaram doadores, ok? 4.720, por diversas razões, não se tornaram doadores. Aqui inclui contraindicações absolutas, doenças pré-existentes, que comprometeram a qualidade do órgão para ser transplantado, às vezes recusa familiar, parada cardíaca durante o processo de diagnóstico, todos esses fatores.
10 anos depois, nós tivemos um aumento de 78% na identificação desse potencial, do potencial doador. Então, de 6 mil, quase 6.500, nós alcançamos quase 11.500. Então, um aumento significativo. Mas mais interessante, além do aumento significativo de identificação do potencial doador, nós tivemos um aumento do doador efetivo, mas superior à taxa de aumento do potencial doador. Olha que interessante, quer dizer, em 10 anos, nós melhoramos a nossa capacidade de identificação do potencial doador, mas melhoramos mais ainda a nossa capacidade de avaliação, de diagnóstico, de manutenção desse potencial doador, reduzimos a nossa taxa, então, de perda durante esse período. E como ficam as autorizações familiares? Eu acho que isso também é muito positivo para o nosso sistema. Em 2013, a taxa de autorização era de 56%. Chegamos em 2019 com 61% de taxa de autorização. E olha que interessante, em 2020, em vigência da pandemia, com toda essa confusão no nosso país e no mundo inteiro, nós aumentamos a taxa de autorização familiar para 62,8%. Mas continuamos com listas de espera. E isso é uma coisa que nos preocupa e nos faz tentar alcançar, imaginar o que podemos fazer para melhorar e para a situação de quem aguarda um transplante de órgãos, quem está na lista esperando a sua vez. A lista de espera, ela diminuiu. Há 10 anos atrás, tínhamos 40 mil pacientes aguardando em lista. Hoje, temos 33 mil pacientes aguardando. O transplante de órgãos sólidos, ele aumentou, ele quase dobrou nesse período. Saiu de 6 mil, alcançando 9.259 cirurgias realizadas no período de um ano. A lista de espera para transplante de córnea também reduziu. Ela caiu para quase metade nesse período de 10 anos. Aumentamos o nosso transplante de córnea também, de 12 mil para quase 15 mil transplantes realizados até o final do ano passado. E quanto foi o investimento do Sistema Único de Saúde em doação e transplante neste período? Nós estamos falando aqui especificamente dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares, transplantes, avaliação de doador, ambulatório, acompanhamento pré, acompanhamento pós. Não entra aqui medicação, entra também líquido de preservação. Então, no período de 10 anos, houve um aumento de 81% no investimento do Sistema Único de Saúde nos nossos procedimentos de doação e transplante. Em 2009, foram empregados 600 milhões de reais nesse procedimento, chegando em 2019 a 1 bilhão de reais destinados a essas atividades no Sistema Único de Saúde. Olha que interessante esse dado, que é o investimento em medicação imunossupressora. Vocês viram ali que nós aumentamos o investimento nos procedimentos de transplante e a gente chega aqui para falar de medicação imunossupressora. Em 10 anos, houve uma redução de 27% nesse valor empregado. Aí vocês vão falar, ué, mas como assim? Se nós aumentamos a transplantação, aumentamos os procedimentos, como diminuímos o investimento em medicação imunossupressora? Nesse período, houve a quebra de patentes, houve a produção das medicações pela Pharmanguinhos, quer dizer, Sistema Público de Saúde produzindo medicações, com transferência de tecnologia. Houve a compra centralizada dos imunossupressores pelo Ministério da Saúde. Então, apesar do aumento em número de comprimidos que o Ministério compra hoje, houve uma redução do valor necessário para a aquisição desses medicamentos. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho para falar da situação do sistema durante o período de pandemia.
como é que nós trabalhamos e como ficou, né, a realidade do nosso sistema nesse período. Nós continuamos trabalhando. Nós tivemos quase 2 mil doadores efetivos nesse período de 2020 e quase 10 mil transplantes realizados. Nós fomos impactados, sim, assim como quase todos os países do mundo. Eu vou rodar aqui para vocês. Ups, espera aí que passou. Desculpa, espera aí. Acho que eu não vou conseguir rodar aqui, então eu vou mostrar só o início e fim para vocês. Esse aqui era um gifzinho que mostra a evolução dos países no cenário de transplante. Então, vocês vão ver aqui essa coluna de percentagem à esquerda, significa que quanto mais para cima tiver a bolinha, mais impactado foi o país durante o período da pandemia. E na linha de baixo, da esquerda para a direita, são números de óbitos relacionados ao Covid durante esse período. Então, em vermelho, os países da Europa, em verde, da América do Norte, em azul, da América do Sul. E aí é um históricozinho de 69 dias, e este é o final. Vocês vejam a bolinha da Espanha, que é a última ali à direita. A Espanha, como vocês sabem, é referência mundial em doação de órgãos para transplante. Infelizmente, a gente não conseguiu ver o vídeo, mas a Espanha chega a ter 100% de paralisação no seu programa, retorna e hoje está tentando recomeçar, mas ainda com 70% de paralisação. França seguiu o mesmo caminho. A Itália, que acabou tendo mais óbitos, conseguiu segurar ali em torno de 40%, que é o que nós também conseguimos segurar. Houve a perda de apenas 40% da nossa atividade de transplantação nesse período. E vocês vejam que países como Chile, Portugal, Croácia, Finlândia, Canadá, que foram menos impactados, né, pelo Covid, tiveram uma redução muito maior no seu sistema de doação e transplante. Esse aqui é o cenário durante a pandemia. Ele foi uma avaliação que a gente fez semanal, a gente agrupou aqui em mensal, para vocês terem uma ideia do que aconteceu nesse período. Então, 2020, a gente começou com um aumento do processo da identificação do potencial doador. Nós chegamos a ter um aumento de 6% em janeiro, ela segurou em fevereiro para 4,1%, e a gente, meados de março, a gente começa a ser fortemente impactado pela pandemia. Ela cai para 15%, a gente consegue segurar através de lives que nós fizemos junto com a BTO, de incentivo às equipes de transplante. Nós levamos a informação para as equipes de transplante, produzimos notas técnicas para dar um pouquinho mais de segurança ao processo de doação. Depois, em maio, tem a liberação da nota técnica orientando a realização do RT-PCR em doador. Nós temos aí um aumento da identificação, mas ela volta em julho para menos 19%. Então, vocês vejam que a gente conseguiu segurar um pouquinho aí o potencial doador até julho, mas a queda do doador efetivo é maior. Vocês vejam que teve um aumento de 20% em janeiro, que cai para 7%, março segura também em 6,5%, mas março e abril uma queda de em torno de 17%, junho e julho uma queda em torno de 33%, mais ou menos. E aqui, no total desse período, a queda foi de 10,7% em relação ao ano passado. E aqui é importante a gente frisar que a queda também esteve relacionada à nossa orientação de cuidado e de avaliação epidemiológica, sorológica para o doador, para que evitasse que um doador possível contaminado pelo vírus, pelo SARS-CoV-2, fosse efetivada essa captação de órgãos. Então, houve um critério muito rigoroso de avaliação desse doador. Então, teve contato com alguém suspeito, teve contato com alguém contaminado. Então, dependendo do período que esse contágio foi realizado, o doador, infelizmente, teve que ser descartado. E
Como eu disse para vocês, a taxa de negativa familiar reduziu nesse período entre 2019, né, comparando 2019 a 2020. E como é que ficaram os transplantes de órgãos nesse período, né? Mesma coisa, observa que em janeiro de 2020, a gente aponta para um aumento de 30% no mês, isso é muita coisa para transplante. Em fevereiro, isso já cai, começa a se divulgar muitos casos de Covid no mundo, então a gente tem uma queda aí na transplantação de em torno de 5%. Em março, ela é muito nítida, meados de março, a gente observa uma queda muito grande na transplantação. E chegamos em abril com uma queda de 40%. E foi nesse período que começamos a fazer as lives em parceria com a BTO, semanal, divulgando informação. Transplantadores vieram conversar, divulgar as suas rotinas, os seus novos protocolos de avaliação e acompanhamento de doador, e isso se estabilizou, ficou em mais ou menos uma queda aí de 40% no período de abril a julho. Os órgãos mais transplantados no período, sempre o rim em primeiro lugar e o fígado em segundo. Ao todo, transplantamos 4.200 órgãos e mais em torno de 5.000 tecidos, né? Grande maioria córnea. Atualmente, temos 46.906 pessoas aguardando em fila, 14.000 aguardando uma córnea. A nossa maior fila é o rim. 29, quase 30.000 pessoas aguardam um transplante renal no nosso país. E são dados de final de julho. Nós temos muitos desafios. Tivemos muitos desafios durante o período de pandemia, ainda estamos neles, mas já começamos a liberar mais a doação e a transplantação. Liberamos recentemente a captação de tecido ocular em doador pós-PCR. Os estados estão se adaptando a essa nova orientação. Alguns estados vão conseguir realizar o RT-PCR em todos os doadores, mesmo pós-PCR, não só nos doadores em morte encefálica. Esse período, com o fechamento das fronteiras, né, dos países, tivemos que fazer uma interlocução para permitir que o courrier estrangeiro chegasse no país, tanto para trazer a medula óssea captada fora, e às vezes os nossos para levar medula óssea captada no país, para a realização dos transplantes de medula óssea. Então, conseguimos fazer isso. Liberamos, né, o monitoramento do pós-transplante, do pré-transplante por telemedicina, o que facilitou, né, a locomoção e a permanência de vocês em casa sem ter que ir até os serviços de transplante. E o aumento da validade, do prazo de validade das receitas, para que vocês pudessem pegar os imunossupressores nas farmácias de alto custo. Disponibilizagem da testagem do RT-PCR para dar segurança ao paciente que iria ser transplantado. Ainda temos muitos desafios, né, nesse período pós-Covid. A retomada das doações, principalmente córnea, né, dos tecidos como um todo, melhorar o acesso à lista, né, reorganizar o programa, porque uma vez que ele para, tem muita coisa que precisa retomada, mas que depende também de uma reorganização. Por exemplo, os hospitais que pararam seu serviço de transplante porque receberam pacientes com Covid, tem agora que redefinir espaços, fazer toda a fase de desinfecção dos espaços que foram utilizados, reorganizar as equipes e voltar a atender as cirurgias eletivas, os ambulatórios e o transplante. E a gente tem solicitado às equipes de transplante nesse período uma atenção redobrada à lista de receptores. E aí eu peço a vocês também que conversem com seus colegas, porque nesse período de pandemia, muita gente pode ter ficado sem contato ou sem fazer o acompanhamento necessário daqueles pacientes que estão em pré-transplante. Então, é necessário que essas pessoas voltem às consultas, façam seus exames e assegurem que estão ativas na lista para receber um transplante. Uma boa notícia
é que nós estamos trabalhando num edital para lançamento de um concurso que prevê a construção de um monumento arquitetônico em homenagem ao doador e sua família. O objetivo desse concurso, desse projeto arquitetônico, é materializar o nosso sentimento de gratidão, o sentimento da gratidão pelo ato da doação. Então, nossa ideia é que esse monumento seja construído, talvez aqui em Brasília, que seja um espaço de convívio, que as pessoas possam ir, tanto os doadores quanto os receptores, né, as famílias, que possam ir e se sentir agradecidos, que seja um lugar assim de muita paz, muito amor e muito convívio social. O projeto vai ser premiado, né, vencedor, e será incorporado ao acervo permanente geral do Sistema Nacional de Transplantes. Então, nós fizemos o lançamento da campanha ontem, A Vida Precisa Continuar. Doe órgãos, converse com a sua família. O objetivo sempre é conscientizar a sociedade, né, para a importância da doação e reavivar esse sentimento de solidariedade com o próximo. O Jean Batista é um paciente transplantado que vive com um coração novo, que fez uma declaração belíssima que a gente ouviu ontem na apresentação do lançamento da campanha. Esses são os 3 personagens, 3 transplantados, e todos os 3 fizeram uma belíssima declaração ontem, muito emocionante. Não sei se eu consigo passar aqui para vocês o filminho da campanha, eu acho que eu vou conseguir sim. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos, converse com a sua família. A vida precisa continuar. Então, essa é a campanha desse ano. Aula do queridíssimo Dr. Roberto Navarro, que está aqui com a gente. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Ave Maria. E nisso eu perdi a minha apresentação. Cadê ela? Vou ver se eu abro ela aqui de novo. Então, gente, isso é a informação que eu queria passar para vocês hoje. Eu estou aqui disponível para qualquer pergunta, qualquer dúvida necessária para responder. E também queria convidar vocês para se aproximarem do Sistema Nacional de Transplante no Ministério da Saúde, trazerem as suas ideias, os seus sonhos, as suas vontades, para que a gente possa junto crescer cada vez mais. Muito obrigada. Obrigado, doutora Daniela. Foi assim, excelente esse overview, realmente, né, do sonho à realidade, né? Acho que quando todo esse sistema começou lá atrás, né, era um sonho, né? Acho que para a maioria das pessoas, e hoje é isso, né? A gente realmente tem um dos sistemas de saúde, o SUS, que é fantástico, e dentro dele o Sistema Nacional de Transplante, que acho que talvez seja um dos maiores do mundo, e talvez um dos melhores do mundo também, né? Sim, sim. Então, assim, a gente viu também como é importante a gestão, né, desse sistema, né? E aí, até atrelado a isso, tem algumas perguntas relacionadas, por exemplo, a medicamento, porque as pessoas viram ali, né, que, na verdade, houve uma redução, né, do valor investido em medicamentos, né? E isso, na verdade, o que a gente sente na ponta é que, por exemplo, falta medicamento, né? Está faltando medicamento. E aí, sei lá, as pessoas podem associar a essa redução do investimento à falta de medicamento, que na verdade não é. A senhora explicou o porquê. Mas a senhora poderia só esclarecer um pouco mais para que realmente as pessoas tenham uma segurança maior em relação ao medicamento? Pois é, Edson. Depois que houve a quebra da patente, né, da maioria das medicações, a ciclosporina, por exemplo, houve a quebra da patente, e que houve a transferência de tecnologia para a produção
brasileira das medicações, houve a redução do custo, e foi uma redução muito grande mesmo. Tinha comprimidos que a gente pagava mais de R$10 por comprimido, hoje a gente paga centavos. Então, foi muito grande a diferença. Imagina isso na proporção que o Ministério compra para abastecer o Brasil inteiro. É muito dinheiro. Então, hoje a gente consegue comprar mais com menos dinheiro. Mas eu entendo que, assim, no Ministério da Saúde, a compra e distribuição da imunossupressão, nem só da imunossupressão, mas de todo o medicamento, fica num setor específico. A Coordenação Geral de Transplante, ela não lida com imunossupressão. A gente não trabalha a aquisição nem distribuição da medicação. Mas a gente fica sabendo de vocês quando está faltando e faz contato com a área para que isso seja resolvido. Eu acho que já levei esses problemas para o secretário, né? Ocasionalmente a gente tem desabastecimento do país e talvez a gente precise ampliar a nossa capacidade de fabricação de medicamento. Porque o Brasil é muito grande, gente, um país de tamanho de um continente. Então, talvez a gente precisasse ter fábricas em diferentes lugares, ou mais de uma fábrica fazendo a medicação, para que desse a possibilidade de qualquer intercorrência manter o fornecimento adequado da medicação. Então, a gente está, sim, discutindo essas questões dentro do Ministério, para que a produção da medicação seja feita, talvez, por mais de um fabricante, tendo sempre um estoque regulador, para que não falte medicação na ponta. Então, nós estamos trabalhando essas questões. Isso é muito importante para o sistema. Esse tópico do estoque regulador foi um tema muito discutido naquela falta grande que teve em 2018, né? Em 2018 foi aquele caos, né, no fornecimento, né? Sim. E aí foi quando realmente viu-se a necessidade de ter esse estoque regulador, né? Sim, que bom saber que isso está pautado, pelo menos, né? Está pautado, continua uma das prioridades nossas de resolver. Não adianta nós trabalharmos doação e transplante se não conseguimos resolver o problema da imunossupressão, né? Legal, bacana. Tem uma pergunta aqui, doutora Daniela, da Marília, que é, na verdade, relacionado à doação. Ela fala que a doação intervivos é uma das mais restritas no Brasil. Se a senhora vê alguma possibilidade disso ser melhorado, porque ela é muito relacionada a, talvez, parentes, essas coisas, que ela queria saber se tem se vislumbra alguma coisa nesse sentido. Então, a questão da doação até é interessante. A gente tem trabalhado a questão, primeiro, assim, que está com mais prioridade, o doador falecido, que às vezes tem um parente listado. E que hoje, pelas nossas regras, o órgão doado não vai para o parente listado. Então, a gente tem trabalhado isso para que, sim, se tiver um parente até 4º grau na lista, esse parente será priorizado na lista. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer para uma família que autorizou uma doação, né? Agora, em relação ao intervivo, eu acho pouco provável que a gente flexibilize a atual legislação, quer dizer, abrir parente para amigos, né, para não parentes. Eu acho que do jeito, quer dizer, ela não é proibida, ela é permitida hoje, ela tem regras muito claras. Exige que se passe pelo comitê de ética da instituição, exige que tenha um mínimo de compatibilidade com o receptor e depois exige uma autorização judicial para que tudo corra dentro da legalidade. O que talvez se flexibilize, mas ainda exige, eu acho que uma discussão muito grande com a sociedade, é aquele doador vivo que quer doar, né? Ele quer doar para o parente dele, mas ele é incompatível com o parente dele, e aí tem uma outra dupla na mesma situação, então um doaria para o outro, né? Que a gente chama de doação cruzada. Esse é um assunto também que se discute, e eu acho que muitos países já avançaram, né, nesse caminho,
e eu acho que um dia a gente vai avançar também. Seria legal. É. Uma outra coisa, doutora Daniela, em relação a essa ação que a Coordenação Geral do Transplante tomou, né, de realmente, nesse momento de pandemia, né, flexibilizar as LMEs para que elas tivessem uma validade maior, mesmo a receita e tudo isso aí, né? Por que isso não foi adotado uniformemente no país? A senhora tem alguma informação a respeito disso? Porque em alguns estados está funcionando muito bem e os estados não está tão bom assim, né? Tem alguma... Pois é, né, Edson? Aí vem aquela coisa, né? O Ministério da Saúde orienta através de notas técnicas, mas alguns estados não conseguem realizar aquilo que é orientado. E aí é uma coisa muito individual, né? O Ministério não pode realmente tomar a rédea do estado e fazer acontecer. Isso fica a cargo mesmo das secretarias estaduais, né? Para efetivar o que é orientado. É uma pena que não que não aconteceu. Quer dizer, então, essa não é que é uma coisa de, tipo, tem que cumprir, é só mais uma recomendação. É uma recomendação, exato. Ah, por isso que então, porque assim, a gente, né, conversando com as pessoas, né, da BTX e mesmo outros, né, assim, porque, por exemplo, em São Paulo funciona bem, em alguns outros estados está funcionando super bem, mas tem alguns estados, assim, né, que as pessoas falam, pô, mas eu sou do grupo de risco, como é que eu vou sair de casa, né, e tem essa questão de sair, então, né, muito frequente e tal, então, assim, realmente uma difícil, né? É difícil mesmo, né, porque a ideia da produção dessas orientações é realmente dar esse tipo de segurança para o paciente. Num período desse, a gente queria que os pacientes ficassem mais reclusos, né, tivessem menos exposição ao risco. Infelizmente. É que a gente sempre discute isso, né, porque assim, né, por que alguns estados adotam e outros não, né, então assim, fica sempre essa questão que assim, é o critério do estado realmente fazer essa... É bom a gente saber disso, né, porque algumas vezes a gente cobra a instância errada, né, algumas vezes, né. Exatamente. Tá perfeito. E uma outra coisa, assim, a gente vê uma disparidade muito grande em relação à doação, né? Então, por exemplo, a gente vê na região sul, que chega a ter 36 doadores por milhão da população, mas, por exemplo, a gente pega a região norte, a região como um todo, né? E parece que o número é 3 ou 4 doadores por milhão, né? Na média, estados, né? Que não tem doador, né? Então, assim, também, de novo, né? Por que essa disparidade tão grande, né? Assim, é falta de notificação, porque eu vi que a estrutura do sistema é muito grande, né? Em termos de... Aí, assim, eu acho que a doação, ela é resultado também da organização do sistema de saúde. Ela é um reflexo do sistema de saúde, né? Eu acho que o paciente que tem uma situação onde ele precisa de ser atendido no sistema de saúde de urgência, como, vamos dizer assim, um trauma grande, né? Que ele consegue o atendimento, a família está muito mais propensa a autorizar uma doação do que num estado onde falta tudo. Ele teve um trauma, ele não conseguiu atendimento, ele não conseguiu realizar a tomografia, não teve neurocirurgião para atendê-lo. Então, isso eu vivenciei quando eu trabalhava na Central Estadual, foi muito interessante. Então, há 10, 15 anos atrás, quando eu entrevistava uma família, era um rosário de terror mesmo. O paciente teve o trauma, ficou na rua muito tempo, demorou a chegar auxílio, depois chegou no hospital, não tinha o médico, não fez o exame, e aí por aí vai. E até que evolui para a morte encefálica. E quando o sistema de saúde começa a melhorar, que as entrevistas, a gente não ouve mais isso. Num sistema de saúde que funciona, o paciente, o SAMU está lá na rua para buscar o paciente no acidente, leva para um hospital onde ele vai ter o atendimento médico, os exames que ele precisar. Se precisar de ir para uma cirurgia, ele vai para a cirurgia. E assim, se por acaso ele evoluir para a morte encefálica, foi uma tragédia que não pode ser evitada, mas que todo o esforço foi feito para que aquilo não acontecesse.
Então, isso fica muito evidente num sistema que funciona. A família enxerga isso, que foi feito tudo para salvar a vida daquele paciente. E aí eu acho que a doação fica mais possível de acontecer, né? O sistema tem que funcionar, né? O sistema tem que funcionar. Como um todo, né? Sim, sim. Interessante, né? Tem uma... acho que eu perdi a pergunta aqui. Mas, assim, eu acho que indo para essa questão do sonho agora, né? Então, por exemplo, super interessante essa premiação, né, que vocês estão instituindo agora, né, para a criação de um monumento, né? Sim, sim. É interessante, porque acho que todo esse tema do transplante, na verdade, começa a ficar mais visível, né? Que até a intenção desse congresso, assim, a gente começar a dar visibilidade para o tema. Então, assim, ter uma premiação e depois ter um local, né? Eu acho que isso materializa, né? Um sonho mesmo, né? Materializar um sonho, né? Como que isso está sendo e qual é o prazo para isso realmente acontecer, né? Pois é, a ideia é lançar o edital esse ano, para que a gente possa começar a construção, né, desse monumento, talvez ano que vem. Seria muito bom se a gente pudesse inaugurar setembro do ano que vem, né? Vamos ver se é caminho nesse sentido. E eu acho que a ideia é tornar, assim, permanentemente materializado o programa de doação e transplante, para que ele não entre em esquecimento, que a pessoa se torne um lugar de visitação pública, né? Mais um ponto de interesse no país. Acho que ia ser muito bom para todo mundo. Não, isso seria muito legal, né? Porque aí realmente é a materialidade, né, de um tema, né? Então é como se fosse, sei lá, mal comparando, mas tudo bem, assim, né? O monumento ao Holocausto, por exemplo, que tem lá em Berlim, né? Você chega lá, você sabe o que é aquilo, né? Sim. E você passa a refletir sobre aquilo, né? Exatamente. Então, eu acho que esse assim, para trazer para reflexão é super, super legal, super bonito. Acho que, assim, estou torcendo para que isso aconteça logo, viu, doutora Daniela? Nós também. Tem uma outra pergunta técnica aqui, ó, da Inês. Ela fala assim: o que fazer para que as CIDOTs efetivamente sejam implantadas e funcionem nos hospitais em cidades do interior dos estados? É uma pergunta difícil, viu? Realmente, Inês, é uma pergunta difícil. Elas fazem parte, né, da nossa portaria, a instituição das comissões intra-hospitalares, mas a gente ainda não conseguiu, talvez, sensibilizar mesmo os diretores dos hospitais para a necessidade de ter essa equipe trabalhando o tema da doação dentro das instituições. A gente ainda tem que pensar nos caminhos, e aí eu convido a todos vocês para nos ajudar. Como fazer com que eles se sensibilizem para o tema? Porque a impressão, alguns hospitais conseguem trabalhar a questão muito bem, e você vê que outros não faz parte da filosofia do hospital ter essa questão da doação trabalhada lá dentro. E como é que a gente traz isso para dentro de uma instituição, né? Como é que a gente sensibiliza? Porque a CIDOT tem o objetivo não só de fazer a busca do doador na instituição, mas trabalhar o tema, né, da doação dentro da instituição, sensibilizar as pessoas que trabalham lá dentro sobre a importância desse projeto. E a gente precisa ampliar, sim. Hoje temos poucos hospitais que abraçam realmente a causa e trabalham a doação. Legal. Tem uma resposta. Doutora Daniela, estou recebendo aqui as mensagens de que o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito e deixar assim, um pouquinho de tempo aí para você finalizar. Obrigado. É agradecer. Obrigada, adorei a conversa, adorei as perguntas. Eu queria que a gente tivesse mais tempo mesmo. É muito bom ouvir, né, essas perguntas, porque são coisas que a gente precisa trabalhar e às vezes precisa pensar em conjunto para a gente achar um bom caminho, né, para o país. Legal. Então, junto com vocês, que a gente tem outras oportunidades para discutir esses temas, são muito importantes, e vocês
são parte fundamental desse processo. É para vocês que a gente trabalha. Legal, super bom. Obrigado. Todo mundo, viu? Muito obrigada. Tchau, doutora Daniela. Até a próxima. Até.